Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitar. Adornada com um chapéu branco e um vestido azul, sua mão enluvada está sendo beijada por um rapaz aleatório na entrada, um claro sinal de nobreza. No entanto, ela retira a mão como se ela estivesse imunda. Ela então jogou aquelas luvas para sua criada, mandando que as queimasse. Ela passou pela sua carruagem enquanto os murmúrios das mulheres ao redor ficavam cada vez mais altos, sussurrando sobre ela, a dama anjo da casa Bournes. Esses comentários não eram elogios aos seus ouvidos. Eram insultos para ela. Ariane nasceu em uma casa luxuosa e em uma família, os Bournes. Mas sua riqueza não a torna especial. Ela é uma pobrezinha. Lá, ela quase apodreceu em sua cama, implorando por comida, sozinha em um quarto frio. Seu pai, o Conde Bournes, é o tormento de Ariane, que só a vê como uma posse que pode vender ou alugar para qualquer um, a qualquer momento. Ele nunca demonstrou qualquer bondade à própria filha. Ele a deixava faminta e permitia que as criadas a maltratassem, desde que ela não ficasse com marcas visíveis. Para as criadas, atormentá-la era uma fonte de diversão, pois lhes permitia exibir sua superioridade. Tudo o que ela queria era um pouco de comida. Era seu aniversário naquele dia. Na porta, uma criada entrou caminhando com um bolo lindamente decorado, coberto com morangos. Ela foi recebida pela criada e convidada a comer o bolo. Foi a primeira vez em sua vida que ganhou um bolo. O bolo deslumbrante estava diante de Ariane, como se fosse uma comida enviada do céu para ela. Antes que pudesse dar uma mordida, lembraram-na de que suas criadas deveriam servi-la e alimentá-la elas mesmas. A criada pegou uma colherada de bolo, depois um morango com creme. Quando o bolo estava prestes a chegar à sua boca, ela se perguntava como seria o sabor de um bolo. Será que seria doce ou aveludado? Pobre Ariane, você merece coisa melhor. Ao engolir o bolo, ela cuspiu e tossiu o bolo no chão. Não era o que ela pensava que fosse o bolo. Ela olhou para cima e conferiu a fatia de bolo que tinha comido antes, e estava cheia de imundície. Um bolo cheio de sujeira e lixo. As criadas caíram na gargalhada, sorrindo com desdém para a pobre Ariane, que só queria comer algo gostoso. Ela não esperava que as criadas a intimidassem a esse ponto. A raiva e a tristeza transpareciam nos olhos de Ariane enquanto ela começava a correr em direção à criada que tornava sua vida tão miserável e lamentável. Ariane começou a arrancar os cabelos da criada como se colhesse milho em um campo de arroz. A criada então correu rapidamente até o conde, como se tivesse ido relatar algo horrível, mas era justamente o contrário. A criada, sentindo-se vitoriosa em suas ações, esperava que o conde ficasse do lado dela e punisse sua filha, mas o conde Bournes não fez isso. Em vez disso, ele baniu a criada por acusar sua filha. Durante todos aqueles anos, Ariane percebeu que não era para ter acontecido daquele jeito. Ela poderia ter feito isso antes. Ela poderia ter aproveitado tudo o que tinha enquanto fingia ser uma marionete do conde. Hoje, enquanto Ariane é transportada em sua carruagem luxuosa e bela, ela não consegue deixar de notar uma carruagem diferente, porém simples, ao longo do caminho. Ao ver a carruagem preta e simples, com apenas o brasão da família, ficou imediatamente claro que as pessoas dentro eram ricas. Mas não era o caso. Em sua mente, suas posses, incluindo a carruagem, formavam um presente cuidadosamente embrulhado, com ela mesma como um item a ser vendido e revelado. Na casa dos Bournes, lá ela escuta escondida o quarto do pai, conversando com uma mulher, onde ele menciona que já havia escolhido um candidato para ser o futuro marido ou parceiro de Ariane. Ela foi imediatamente para o seu quarto, tentando jogar dardos para aliviar a raiva ao ouvir que seria vendida como amante do príncipe herdeiro. Ela certamente não concordaria com isso. O principal motivo é que o príncipe herdeiro já tem 5 amantes, e ainda por cima é um pervertido, sinais claros de que ele é um grande problema para ela. Todos os seus planos de conseguir um dote para garantir sua liberdade longe da família iriam por água abaixo se isso acontecesse. Além de tudo isso, ela já tinha uma estratégia. Uma forma de destruir o pai seria encontrar outros homens ricos para se casar com ela. Ela prepara um documento sobre o histórico e a trajetória do homem que escolheu. Depois, ela se veste com roupas que revelam um pouco o corpo, um vestido que a faria se destacar na multidão. Seu vestido foi escolhido com base nas preferências do príncipe herdeiro. Na reunião social, uma trombeta foi tocada para anunciar a presença deles, e então anunciaram o nome do conde e o de Ariane. Como era de se esperar, os murmúrios das pessoas tomaram conta de todo o salão. Ouvir diferentes opiniões de várias pessoas a deixou um pouco irritada, embora ela mantivesse o rosto angelical e a postura elegante. O conde Bournes então deixou sua filha no meio do público, pois estava sendo chamado para ver o príncipe herdeiro. Minutos depois, ela foi abordada por vários nobres tentando se aproximar dela. Então Lady Prud aparece, junto com outras damas e novidades. Lady Prud tenta se aproximar de Ariane e, por isso, começa uma conversa com ela. Para surpresa de Ariane, ela estava sendo comentada pela dama em seu vestido vulgar. Ela está sendo comparada com as outras amantes do príncipe herdeiro. Lady Prud aconselha que deve se vestir adequadamente, pois isso reflete como uma dama deve parecer modesta.
Ouvir os insultos da dama pareceu surtir efeito em Ariane. Ela ficou descontente. Ela faz uma cena em que parece desmaiar no chão, indefesa. Ela mostrou um lado patético de si mesma. Por outro lado, uma das amantes do príncipe herdeiro entra em cena, interrompendo o breve drama de Lady Prude. Ela se aproxima de Lady Prude como se fosse matá-la com seu sarcasmo afiado e palavras ameaçadoras. Ela ouviu a conversa sobre o gosto do príncipe herdeiro por mulheres vestidas de forma vulgar. A amante do príncipe herdeiro confronta Lady Prude por ser intrometida demais em insultar o gosto do príncipe por mulheres. A Brida Belas de repente virou uma oportunidade para Ariane escapar da cena sem que percebessem. E embora raramente visto na sociedade, esse homem alto, com cabelos descritos como de um raro tom de obsidiana em retratos antigos, era famoso por seus traços bonitos, uma reputação que antecedia sua própria presença. Isso era parecido com Ariane, que também parecia ter uma reputação que existia independentemente de suas aparições públicas. Ela procura o homem específico que viu nos jornais e de quem pode se beneficiar. No meio de sua busca, lá estava ela sendo procurada por alguém que ela conhecia, um cara de cabelo loiro que era obcecado por ela. Mas ela nunca gostou dele, então ela tentou se esconder nas sombras das pessoas para evitá-lo completamente. Ela então chegou a um lugar onde encontrou a pessoa que estava procurando, o Duque Cayenne, que tem uma aparência comparável à dela. O Duque preenche todos os requisitos do que Ariane procura em um marido e fará parte do seu plano. Enquanto todos na sala estão ocupados interagindo com outras pessoas, Ariane aproveita a oportunidade para seguir o Duque até o andar de cima para conversar com ele. O Duque então entra em incômodo com cortinas vermelhas. Ariane para naquele momento e resume todas as informações que tinha sobre o Duque. Quando ela estava prestes a abrir a cortina da porta, o Duque de repente puxou a cortina para ver se estava sendo seguido. Ali, ele encontrou diante de si uma bela dama de cabelos brancos. Ariane não estava preparada para a aparição repentina do Duque. Mas ela não entrou em pânico. Ela convida calmamente o Duque para o seu quarto, onde deixará seu lenço na janela para criar uma oportunidade. O Duque ainda estava confuso com as ações de Ariane, quando, de repente, ela trouxe à tona o assunto que eles discutiriam mais tarde. Ela proporia um plano que poderia beneficiar muito ambos. Em seguida, ela se retira, esbarrando em alguém que derrama comida em seu vestido. Ela tranquilizou a senhora em quem esbarrou, dizendo que estava tudo bem, enquanto olhava de volta nos olhos do Duque, sussurrando que ele deveria visitá-la em seu quarto. No seu quarto, Ariane está sentada no sofá, desmaiada de exaustão. Ela deveria estar acordada, afinal foi ela quem disse ao Duque que ele a encontraria, mas lá está ela, dormindo. O Duque entra pela janela, observando-a ser uma dorminhoca. O Duque Charles esperou por quase 5 horas ou mais, na esperança de que Ariane acordasse a qualquer momento. Quando Ariane estava prestes a recobrar a consciência, ela viu o Duque de perto, com clareza. Foi então que ela percebeu que já tinha acordado de manhã, babando. Aparentemente, o Duque bateu várias vezes na janela dela, mas ninguém abriu. Ela insistia que ele poderia tê-la acordado, pois o Duque tem respeito por Ariane. Ele não podia acordá-la e interromper seu descanso, pois isso seria considerado grosseiro. Essas palavras do Duque fizeram o rosto dela corar de vergonha e empolgação. Ela insistiu que, da próxima vez, ele deveria acordá-la em vez de ficar olhando para ela a noite toda. Para compensar o Duque, ela foi direto ao ponto, indo direto ao assunto. Ela então apresentou um livro-caixa que pertencia ao seu pai. O Duque não pôde deixar de notar o ato de traição de Ariane em relação ao pai. Ariane então explica que escolheu traí-lo, já que o conde logo a venderia ao príncipe coroado por um preço alto, algo que ela não aprova. Ariane não tem intenção alguma de se tornar propriedade de ninguém. O Duque então pergunta o que pode oferecer em troca do livro-caixa, sua aprovação para o casamento. Ariane planeja se casar com ele contratualmente, apenas por 1 ano, antes que o casamento termine. Dentro de 1 ano de casamento, Ariane planeja adquirir um belo dote do Duque, o suficiente para ter dinheiro de sobra quando se separarem. Todos esses termos eram simples para o Duque, mas ele está preocupado com uma coisa, a aprovação do pai dela. A preocupação do Duque era esperada por Ariane, então ela propôs outro plano para forçar o pai a aprovar o casamento arranjado. O plano era que ambos selassem o casamento na cama. O Duque Charles ficou chocado com isso e meio que entrou em pânico, mas esse era o menor dos problemas deles. Assim como no casamento, eles apenas fingiriam para convencer a todos de que estavam namorando. A proposta de Ariane deixou o Duque cheio de pensamentos e tensão, então ele pediu para ela esperar e pensar melhor. As horas se passaram. Ariane perdeu a paciência esperando a resposta do Duque. Ela pega o livro-caixa e o ameaça, dizendo que vai encontrar outro homem que aceite a proposta dela. Ao ouvir isso, o Duque concordou imediatamente. Você é demais, Duque. Tão indeciso. Durante toda a tarde em que ficou pensando, ele só conseguia imaginar a reputação de Ariane sendo destruída se o pai dela acabasse se tornando um fracasso para a sociedade.
Mesmo assim, ela não se importa com as consequências, já que está acostumada a ser intimidada e humilhada, então boatos e especulações eram fichinha para ela. Depois da conversa, eles chegaram a um acordo e a proposta foi fechada. O Duque preparou um termo de acordo, ou contrato, para ser assinado por ambos. O conteúdo não poderia ser mais específico, desde o casamento propriamente dito até as minas de diamante. Após assinarem, o Duque Chart pergunta a Ariane quais passos ele deveria tomar depois de encontrá-la. Ariane apenas deixa que ele resolva sozinho, enquanto ele começa a chamá-la pelo nome verdadeiro, Ariane, em vez de minha senhora. Claro, Ariane fez o mesmo. Ela o chama, naquele momento, de Chart. Chart sai pela porta de entrada do quarto de Ariane, no sentido oposto de onde havia entrado. Então Ariane percebe que ele deveria ter saído pela janela por onde entrou. Se alguém o visse saindo do quarto dela, suspeitaria de algo imediatamente. Mas tudo isso fazia parte do plano do Duque. As criadas, que estavam de prontidão no corredor, imediatamente notaram a passagem do Duque. Enquanto isso, no quarto de Ariane, ela está tão nervosa que sente como se sua cabeça fosse ferver. Ela esperava a qualquer momento ser chamada pelo pai, já antecipando alguma reação desagradável dele. Então chegou o momento em que foi convocada pelo pai, e estava pronta para ser agredida por ele. Mas, de repente, seu pai não fez nada. Ele elogiou a filha por ser útil para ele. Mas, quando o pai estava prestes a sair, ele se virou e apertou o braço de Ariane com tanta força que deixou uma marca em sua pele. Ele ressaltou que, para onde quer que Ariane fosse vendida, ela pertenceria à casa dos Bournes. Depois, ela foi arrastada pelas criadas até seu quarto. Nas 2 manhãs seguintes, o Duque chegou à casa dela como de costume para visitá-la, como se Ariane estivesse esperando por seu príncipe encantado. À mesa, Ariane olhava para Chart com uma expressão muito contrariada. Chart tinha uma desculpa para isso. Aparentemente, ele fez isso para ver o pai dela diretamente e lhe ofereceu algo que ele não poderia recusar. Ele ofereceu a ele as minas de diamante e esmeralda da família Cayenne. Ao ouvir isso, Ariane fica incrédula, pois o noivado deles inclui as minas que deveriam ser dadas a Ariane após o casamento. Ariane fica muito frustrada por perder as minas de diamante que deveriam ser dela. Chart apenas suspirou, decepcionado. Acontece que as minas dadas eram apenas uma parte da riqueza e fortuna da família Chart. Eles ainda têm mais minas para dar a Ariane. Ariane entendeu a convicção de Chart em fazer o plano dela funcionar. Chart pergunta a ela sobre o outro dia, quando ela evitou que ele trouxesse a proposta de casamento. Ela se recusa a explicar aquele dia e, em vez disso, devolve a pergunta para ele. Ariane pergunta a ele sobre o envolvimento do segundo príncipe na entrega das minas de diamante. Parece que Chart já previa que o segundo príncipe se tornaria o novo imperador em um futuro próximo. Através das transações deles, isso até ajudaria Ariane em sua situação. Mas ela não se importa com o segundo príncipe. Tudo o que ela quer é a enorme quantia da pensão. Em sua mente, ela percebe como os homens em seu país podem fazer qualquer coisa, como ele ter a chance de fracassar. Chart ainda pode optar por outras coisas disponíveis, pois portas podem se abrir para os homens eventualmente, ao contrário das mulheres. Ariane se sentiu desconfortável naquele momento, então inventou uma desculpa para evitar a conversa. Depois, o Duque saiu de casa enquanto Ariane o observava pela janela. Olhando para o passado, o Duque foi uma vez uma criança que perdeu o pai por uma razão misteriosa. Ele e sua mãe achavam que o antigo Duque havia morrido de forma natural, mas o jovem Duque ouviu por acaso uma conversa entre seu tio e a governanta, que pareciam ter tramado a morte de seu pai. Acima de tudo, a duquesa não recorreu a ninguém após a morte do marido, pois sabia que não seria ouvida de qualquer forma. Enquanto ela fosse uma mulher e Chart ainda fosse uma criança, não haveria justiça para nada do que aconteceu. Agora, ele tem todo o poder para punir o tio e enfrentar a sentença imposta a ele pelo assassinato de seu pai. Para começar o dia, Ariane planejou sair em um encontro com o Duque sem que ele soubesse, para espalhar mais rápido os boatos sobre o relacionamento deles. Ela sugeriu que fossem ao teatro, já que nunca tinha saído e queria experimentar algo novo. No teatro, onde os VIPs estavam sendo acomodados, ela viu o grandioso teatro pela primeira vez na vida. O primeiro ato terminou, e Ariane deixou as lágrimas rolarem dos olhos. Ela deve ter gostado muito do espetáculo. Enquanto chorava, sua maquiagem saiu e ela precisou ir ao banheiro para retocá-la. A caminho do banheiro, ela encontra um homem forte e grande no corredor olhando para ela, e parece já imaginar quem seria. De repente, ela é carregada pelo homem, deixando seu chapéu cair no chão sem oferecer resistência. Dentro de uma sala abandonada, ela se sentou no espaço e conversou calmamente com um estranho. Seus palpites estavam certos. Ela estava sendo sequestrada por alguém a quem seu pai devia dinheiro, e ele queria se vingar sequestrando a filha dele. As palavras de Ariane foram certeiras. Isso pegou o cara de surpresa, então ela imediatamente acertou um chute nas bolas dele. Hilário! De todos os lugares, foi justamente o ponto fraco do homem que foi atingido.
Ela então deixou o pobre coitado sentindo dor ao ouvir que o segundo ato da peça ia começar a qualquer momento. Nas sombras da sala estava o Duque, que saiu e parecia suspeito. De volta ao encontro, Ariane e Cayenne saíram para exibir o relacionamento deles. O plano deles funciona. Dentro da carruagem, ela faz um escândalo porque estava muito irritada com o conde. Todos esses anos, ele a manteve no escuro e não a deixou ver as belas peças no teatro. Cayenne a tranquiliza dizendo que eles terão que ir ao teatro na próxima vez que se encontrarem. Eles foram deixados em um lugar desconhecido para Ariane, o mercado. O Duque estava secretamente muito preocupado com Ariane, por ela ter derrotado sozinha o culpado e descoberto seu propósito com tanta confiança, algo que uma nobre comum não faria. Isso só significa que ela já viu horrores suficientes na vida para não ter medo de nada que possa acontecer com ela. Ariane então sugeriu pegar emprestado de Tati para comprar algumas iguarias no mercado. Ela também pediu dinheiro a Cayenne, algo entre 4 e 7 moedas de prata, só para se divertir comprando coisas no mercado. Enquanto isso, Tati se diverte com as atitudes dela, totalmente diferente do que uma nobre comum faria. Eles então chegam a uma esquina onde um pintor faz retratos das pessoas. Cayenne sugere que os dois deveriam fazer um retrato para aumentar as suspeitas das pessoas sobre eles. Ali no mercado, os murmúrios das pessoas ao vê-los juntos se tornam perceptíveis, enquanto terminavam de ser pintados pelo artista. As mulheres que testemunhavam o amor deles, mesmo que encenado, viam aquilo como algo quase real. Os dois atuavam como amantes em uma peça de teatro. Eles começaram a segurar as mãos um do outro, o que deixou o público ainda mais surpreso. Que espetáculo, vocês dois! Ariane sugere que eles também deveriam experimentar as cervejas ali perto, mas o Duque recusa, já que ela ainda não tem idade para beber. Bastante decepcionada, ela opta por tomar chá gelado. Como a fila para o chá gelado estava muito longa, ela pede para Cayenne entrar na fila por ela e pegar seu chá gelado. Enquanto Cayenne estava fora, ele deixou seu guarda-costas para proteger Ariane. Ariane está parada em uma barraca e, feliz, imagina como está fora de casa pela primeira vez na vida. De repente, quando o guarda se distraiu, um homem estranho sequestrou Ariane tão rápido que nem alertou o guarda. Ariane não se abala, apesar das ameaças do bandido, sendo até ousado o suficiente para declarar que não tem nada com ela. Confuso com a postura calma dela, o chefe acaba sacando a espada contra ela, mas mesmo assim ela mantém a compostura. Cansados da situação, os bandidos decidem vendê-la, mas ela zomba dele enquanto saca uma arma escondida e presa em sua perna. Ela atira no chefe na virilha, deixando bem claro que errou de propósito nos bens mais valiosos dele. Percebendo que cometeram um erro grave ao mexer com ela, o chefe ordena uma retirada, mas isso só recebe um sorriso ameaçador, porém falso, dela. Ao ver isso, o chefe rapidamente implora por sua vida. Ariane então o enxota dali. Logo depois, Tati chega, extremamente preocupado com ela. Confusa, ela se pergunta se Tati ao menos se deu ao trabalho de recuperar o fôlego enquanto a procurava. Ela então pergunta se ele está preocupado apenas por causa do livro-caixa, o que só irrita Tati. Ariane nunca soube de verdade como era ter pessoas preocupadas com ela, então esse sentimento é praticamente estranho para ela. Tati diz que é normal um noivo se preocupar com sua noiva. Envergonhada, ela oferece de forma desajeitada comprar um chá gelado para ele, já que ele não está segurando nenhum. Ela então diz a ele que vai passar um tempo com ele por enquanto, o que faz Tati sorrir, já que para ele seria uma honra. Dali implora para que Ariane o mande executar por ter falhado em seu dever como cavaleiro dela. Ele estava tão distraído com outras questões mais cedo que não conseguiu prestar atenção suficiente à segurança de Ariane. Ela então lembra Dali de que foi sequestrada recentemente, e agora ele está dizendo coisas como pedir para ser executado. Naturalmente, isso seria um choque para Ariane, mas Tati sabe que não é bem assim. Ariane então diz a Dali que eles deveriam apenas considerar isso como uma dívida dele. Ela então pede para ele parar de envergonhá-la ajoelhando-se diante dela em público, especialmente porque o ajoelhar de um cavaleiro tem muito significado. Enquanto Ariane e Tati continuam aproveitando o dia, eles se deparam com um vendedor que está vendendo enfeites de cabelo de boa qualidade. No entanto, ela finge não se interessar, a menos, é claro, que Tati compre para ela. Então, sem hesitar, ele faz isso. Tati então pergunta a Ariane se ela gosta da cor azul, já que a maioria das roupas e vestidos que ela usa são claros, parecidos com o enfeite que ele acabou de lhe dar. Ela fica sem palavras, pois nunca pensou que alguém notaria isso. Na verdade, ela costumava admirar a cor azul, já que é brilhante como o céu. De repente, Ariane é empurrada, fazendo com que o enfeite de cabelo caia. Ela não acredita que o acessório de cabelo que acabou de colocar agora está quebrado. Um homem estranho então confronta uma criança, dizendo que ela deveria pagar pelos danos. Ariane aproveita a oportunidade para invocar a dívida de Dali e punir o homem estranho que está causando toda essa confusão. Tati pergunta por que ela fez isso, mas ela simplesmente diz que estava irritada. Ele então a provoca, apontando que ela ficou chateada porque o enfeite de cabelo que inicialmente não queria acabou quebrado.
Logo depois, Chart se volta para as crianças que Ariane ajudou recentemente, pagando para que elas transem flores no cabelo de Ariane. Afinal, as flores são parecidas com as cores do enfeite quebrado, então seriam uma boa substituição. Depois disso, os dois continuam aproveitando a noite na cidade movimentada enquanto dançam entre os moradores. Ao retornar para sua casa, Chart é recebido por seu mordomo, que parece não notar a expressão calorosa em seu rosto. De repente, uma ave mensageira chega trazendo uma mensagem do oeste. Chart rapidamente veste seu casaco e segue imediatamente para o palácio. Enquanto isso, Madeleine informa Ariane sobre as últimas novidades. Ela afirma que, quando saiu mais cedo para uma tarefa, ouviu pessoas comentando sobre Ariane e o Duque Chartikain. Madeleine conta a ela que as pessoas admiraram a visão inédita dos dois juntos, parecendo o casal perfeito. Ao ouvir isso, Ariane se diverte ao perceber que o plano está funcionando bem. O plano de Ariane é reduzir as suspeitas sobre eles como casal. Então, quando eles finalmente se casarem, ela aproveitará a oportunidade para se divorciar e receber seu pagamento. Assim, ela finalmente estará segura e livre. Nesse momento, Ariane pergunta se, além dos bons comentários, há algum boato desfavorável circulando. Madeleine então conta a ela sobre outros boatos que estão circulando, como o de que o Conde Bournes está chantageando e que ela, Ariane, está usando sua aparência para seduzir Chart. Mas Madeleine tranquiliza Ariane dizendo que os rumores positivos são mais difundidos. No entanto, Ariane não se importa nem um pouco, porque, na verdade, ela realmente usou chantagem. De repente, chega uma carta do Duque Cain, deixando Ariane animada, ou pelo menos ela finge estar. Mas o conteúdo da carta a decepciona. Ela detalha que o casamento dela com Chart acontecerá o mais rápido possível. Se surgirem problemas, não será mais problema dela, mas sim de Chart. Por causa da insistência de Chart, ela acha que ele é muito astuto. Neste momento, Ariane está visitando seu pai, que continua tão perspicaz e sagaz quanto sempre foi. A carta não só fala sobre o casamento dela com Chart, mas também pede que Ariane fique na residência do Duque Cain até o casamento. Como isso é muito forçado para ela, Ariane precisa saber se seu pai está de acordo. Inesperadamente, o Conde Bournes quer que ela tome sua própria decisão. No entanto, ele observa que, se ela seguir com o casamento, não haverá apoio financeiro da família. Exasperada, Ariane se pergunta se esse era o plano dele o tempo todo. Ela então percebe que esse desfecho é típico, considerando a personalidade do pai. 2 dias depois, a amante de seu pai, Irene, pergunta se ela vai mesmo sair para o casamento. Irene comenta que é tradição as mães ajudarem a preparar o casamento das filhas, mas como Ariane não tem mais mãe, Irene pensou em lhe dar um presente. Enojada, Ariane se pergunta por que Irene está agindo como se fosse da família logo agora. Irene então diz que realmente não tem escolha, com o que Ariane concorda. As mulheres no Império não têm futuro algum. Ao voltar para o seu quarto, Ariane encontra todas as suas coisas reviradas. Depois de ver que seu quarto está destruído, Ariane imediatamente procura pelo livro-caixa secreto. Infelizmente, como ela suspeitava, ele agora sumiu. Preocupada, ela se pergunta se seu pai é o responsável. Se for esse o caso, ela está mesmo perdida. Ariane então considera pedir ajuda a Chart, mas acha que isso seria inútil. Sem o livro-caixa, ele não vai se dar ao trabalho de ajudá-la. Com poucas opções restantes, ela rapidamente decide fugir com a caixa de joias que Irene lhe deu. Enquanto tenta escapar, ela encontra Madeleine, que está carregando justamente o item que Ariane vinha procurando. Ariane a confronta, exigindo saber por que ela está com o livro-caixa. Aparentemente, Madeleine nunca gostou de Ariane. A primeira impressão que teve dela? Uma garota com uma beleza de boneca, mas sem alma. Mas o que deixava Madeleine confusa era que, apesar de Ariane ser a filha legítima, ela era tratada como lixo quando criança. No seu aniversário de 11 anos, aconteceu um incidente em que Ariane finalmente revidou contra as criadas. Madeleine achou divertido o comportamento predatório de Ariane, mas agora, com Ariane prestes a se casar com o Duque Cain, Madeleine presumiu que ela seria imune à manipulação. Foi nesse momento que Madeleine percebeu que queria apoiar Ariane em tudo o que ela decidisse fazer. Mais cedo, quando o Conde Bournes pediu às criadas que revistassem os pertences de Ariane, Madeleine garantiu o livro-caixa. Agora, Ariane pergunta freneticamente a Madeleine por que ela fez tal coisa, ao que ela responde que só quer que Ariane saia em segurança. Logo depois, Ariane diz a Madeleine para arrumar suas coisas. Madeleine pensa que está prestes a ser demitida, mas Ariane diz que ela vai junto para a residência Cain. Ao ouvir isso, Madeleine fica radiante de felicidade. No dia seguinte, enquanto estão a caminho da casa do Duque, Madeleine se pergunta se Ariane tem algum plano. Ariane responde que vai apenas ver como as coisas acontecem, tranquilizando Madeleine para não se preocupar tanto. Ao entrar na residência, Ariane é recebida por Leila Homebukio, que afirma ter conhecido Ariane no baile. No entanto, Ariane não a reconhece nem um pouco. Ela sabe que Leila não pode ser irmã de Chart, já que ele não tem irmã, e também duvida que Leila seja a matriarca.
Ariane decide esfregar na cara de Leila que não se lembra dela, o que irrita Leila sutilmente. Logo depois, a matriarca, Dolores Caim, chega e explica que Leila é filha de uma amiga próxima. Aparentemente, Leila está hospedada na residência Caim enquanto conclui seus estudos na capital. Dolores se arrepende de não ter repreendido Leila devidamente, o que resultou em seu mau comportamento diante da noiva do Dut. Em contraste, Ariane permanece muito recatada e correta. Nesse momento, Chart, de suas obrigações, vê as garotas conversando. Ele se ajoelha e beija a mão de Ariane, pedindo desculpas por não ter podido buscá-la pessoalmente. Isso deixa Leila confusa, pois ela nunca presenciou tal gesto. Logo depois, Ariane confronta Chart sobre seu pedido repentino para que ela fique em sua residência, suspeitando que ele tenha um motivo. Chart explica que Keltman já subjugou o último reino. Keltman é sedento por poder e gosta de expandir seu território, então Chart está naturalmente alarmado com esse desdobramento. Ele observa que estará ocupado lidando com esses assuntos, e é por isso que Ariane está ali, para sua segurança. Chart afirma que ficar na residência é o melhor para os dois, e Ariane concorda. Ela também menciona que trouxe os livros de contabilidade, o que faz Chart sorrir. Enquanto isso, Layla explode porque Ariane a ignorou. Ela também sente ressentimento pelo fato de Chart ter beijado a mão de Ariane, algo que ele nunca fez por ela. Layla xinga Ariane, convencida de que ela deve ter tramado para conseguir entrar. No jantar, Layla chega atrasada e tenta deixar Ariane com ciúmes flertando com Chart, mas ele a desencoraja. Layla então tenta se gabar de que é mais próxima de Chart, sugerindo que Ariane é apenas uma intrusa. Irritada, Ariane chama a atenção de Dolores e pergunta se pode chamá-la de mãe, já que agora são família, claramente para provocar Layla. Incrédula, Layla se levanta, frustrada. Dolores prontamente encerra o jantar para evitar que a situação piore ainda mais, agora irritada com Layla por criar um escândalo no primeiro dia de Ariane. Mais tarde, Chart pede desculpas pelo ocorrido, mas explica que não pode simplesmente expulsar Layla porque ela é filha da melhor amiga de Dolores. Ele pede desculpas novamente e Ariane entende. Ainda assim, Ariane quer deixar claro para todos que ela é a noiva de Chart, para que ninguém desrespeite o relacionamento deles, mesmo que seja apenas por contrato. Do nada, Chart também a informa que haverá outro baile. Enquanto isso, Layla não consegue acreditar no desrespeito que sofreu, especialmente porque Ariane conseguiu o que ela, Layla, sempre quis. Madeleine expressa sua tristeza, observando que Ariane não a procurou nenhuma vez desde que chegou. No entanto, Ariane ignora o sentimento dela e segue perguntando se Madeleine conhece algum joalheiro, o que Madeleine confirma animadamente. Na noite anterior, Chart informou Ariane que haveria um baile real e, ao mesmo tempo, uma competição de caça. Ariane suspeita que algo deve estar acontecendo para que os dois eventos ocorram ao mesmo tempo. Chart confirma isso, dizendo que receberam uma mensagem repentina de que um enviado de Keltman está vindo. Diante disso, é certo que o imperador pode estar envolvido. Ao ouvir isso, Ariane fica preocupada porque não receberá nenhum apoio financeiro de sua família. No momento, Madeleine também está preocupada com o fato de Ariane ter que vender as joias que lhe foram dadas. Ariane então brinca que, se Madeleine está tão preocupada, deveria ter lhe dado dinheiro em vez disso. Madeleine pergunta se deve vender todas as joias, mas Ariane observa que ela deve deixar uma peça em particular. Madeleine diz que ainda assim venderia por um bom preço, mas isso só irrita Ariane, que mais uma vez diz para ela deixar isso de lado. Mais tarde naquele dia, Dali chega para servir Ariane mais uma vez. Antes de saírem, Madeleine a informa que o lugar onde vão vender as joias não é exatamente legal. Isso significa que seria difícil levar Dali com elas, sabendo que ele é um nobre cavaleiro. Ariane então tem a ideia de fazer Dali comprar alguma coisa, dispensando-o completamente de suas funções de escolta. Ela tranquiliza Dali dizendo que será escoltada por Madeleine, e Dali não pode deixar de concordar. Depois que Dali vai embora, Ariane e Madeleine correm em direção à loja secreta. Assim que elas seguem para o destino, alguém de repente agarra a mão de Ariane. É um homem bêbado. Embora Ariane esteja obviamente desconfortável e resistindo, o homem bêbado parece não ter intenção de soltá-la. Isso a faz ferver de raiva, chocada com a ousadia dele. Cansada da situação, ela bate no homem, deixando-o incapacitado. Chocada, Madeleine pensa que Ariane matou alguém, mas Ariane apenas diz para ela continuar andando. O homem bêbado, aparentemente, é o príncipe Baku, e é inacreditável que Ariane tenha conseguido fazer aquilo com ele. Depois de terminarem o que tinham que fazer, Ariane e Madeleine voltam para Dali, agradecem a ele e pedem para levá-las de volta à mansão. Agora que tem dinheiro, Ariane pode comprar um vestido para o baile. Mais tarde, Chart informa Ariane que ela receberá aulas de noiva com Dolores, mas quem diria que seria tão cansativo ter uma aula de noiva? Ariane até fica feliz por haver um evento em breve que Dolores precisa comparecer, assim ela não terá aula de noiva nesse dia. No momento, Ariane está escolhendo uma arma para si, demonstrando, sem surpresa, muito conhecimento sobre esse tipo de armamento. Ariane admira o estande de tiro real pela impressionante variedade de opções. Dali fica chocado com o quanto Ariane sabe. Ele está tão fascinado que mal consegue acreditar. De repente, um cavaleiro chega, presunçoso e presumindo que Ariane está ali para vê-lo, e não para praticar tiro. Ofendida pelas palavras e pelo comportamento sem tato dele, Ariane confronta.
Madeleine então suspeita que os dias desse homem estão contados. O homem afirma que é porque Ariane está sentada no lugar onde ele sempre fica, que todos supostamente sabem disso, e que isso significa que ela deve estar interessada nele. Ariane explica que não sabia, e que os funcionários a orientaram especificamente para aquele assento. O homem afirma ousadamente que, como o melhor atirador do Império, existe uma regra não dita sobre seu lugar. Em seguida, ele se apresenta como Block Colt, o filho mais velho da família Colt. Ariane fica impressionada com a ousadia dele, mas está pronta para desafiá-lo pelo lugar. Depois de ouvir isso, Block propõe ensinar Ariane a atirar. Ariane diz a ele que não concorda com a proposta. Na verdade, ela está interessada em apostar quem realmente tem direito ao lugar que ambos querem. Como era de se esperar, Block perde tanta dignidade quanto a reivindicação ao assento, já que Ariane vence de lavada. Incrédulo, Block perde a cabeça. Ele afirma que o alvo está manipulado, acusando-os de conspiração. Um funcionário avisa Block que suas acusações injustas serão relatadas, o que faz com que ele fique ainda mais exaltado e diga coisas ainda piores para Ariane. Ariane então se apresenta, horrorizando Block ao ouvir seu nome. Ele se ajoelha em derrota ao perceber o grave erro que cometeu. Dali diz a Ariane que, se ela quiser, ele vai punir o homem. Mas ela diz que não há necessidade. Mais tarde, naquela noite, quando Ariane e seu grupo retornam, uma criada lhe diz que Layla está esperando por ela. Layla oferece chá, querendo se desculpar por suas ações anteriores. No entanto, Ariane não aceita o pedido de desculpas dela. Em vez disso, ela provoca Layla dizendo que passou a noite com Chart, e irritando-a. Com raiva, Layla acidentalmente derrama sua bebida em si mesma e rapidamente sai para se trocar. Logo depois, Sebastian, o mordomo, informa Ariane que ela tem uma visita esperando por ela. Navier Bellion faz uma visita à sua querida irmã, mas Ariane não se diverte com essa visita inesperada. Navier em breve será quem herdará o título de Conde de Borenes. Ela lembra Navier de nunca chamá-la de irmã, já que eles nem sequer são irmãos. Ela se pergunta se seu pai realmente se importa se ela for mandada embora, já que, aparentemente, tudo o que o conde se preocupa é com a mina. Ela então diz a Navier que, se ele não tem mais nada a dizer, é melhor que vá embora. Navier observa que amanhã é o aniversário de Ariane, desejando-lhe felicidades adiantadas. Ele só queria dizer isso pessoalmente para ela. Depois que Navier vai embora, Ariane se pergunta como ele sabe do aniversário dela. Enquanto isso, Navier pensa em como seu destino mudou. Uma mulher nunca poderia ser a herdeira do título de Borenes, por isso um parente como ele teve que ser escolhido para assumir o título. Como Navier era o segundo filho, esperava-se que ele herdasse o título de Borenes, que era muito mais rico em comparação ao seu irmão mais velho, que sucedeu à própria casa Beres. Mas Navier mal sabia que isso acabaria prejudicando sua relação com o irmão. Mas um dia, ele ouviu por acaso os planos de sua família para eliminá-lo, clamando herdar a riqueza de Borenes. Sabendo que sua vida estava em perigo, ele então percebeu o quanto queria viver. E desde aquele dia, Navier tornou-se membro da família Borenes. Ainda jovem, ele foi apresentado a Ariane, sua prima. No entanto, ele sempre sentiu hostilidade da parte dela. Ariane continuava tão inacessível como sempre, mas isso não impediu Navier de tratá-la como se fosse sua própria irmã. Mas, apesar de sua personalidade difícil, isso não era nada comparado ao que ele tinha que suportar em sua casa original. Ainda assim, quando ele ficava isolado em seu próprio quarto porque precisava estudar, frequentemente flagrava Ariane parada à sua porta. Mas Ariane ainda se recusava a acolhê-lo, não querendo dividir sua casa. Foi então que Navier percebeu que Ariane apenas o via como alguém que roubaria o seu lugar. Mas, por algum motivo, ele se identificava com ela. Ele também já foi negligenciado uma vez. Toda vez que Ariane lhe dava bolo estragado, ele comia, até mesmo ao ponto de passar mal. Ele fazia tudo isso para que Ariane fosse poupada. Afinal, ele se importa com ela. No momento, Navier estava preocupado que Ariane tivesse sido vendida. Mas, felizmente, ela está apenas morando na residência de Shaya, onde é livre. Isso, pelo menos, tranquiliza Navier. Na manhã seguinte, Ariane recebe um bolo de Dolores, e ela obviamente fica desconfiada. Ariane claramente está tendo dificuldade em aceitar o bolo. Afinal, todas as suas experiências com o bolo foram traumáticas. Mesmo sabendo que as pessoas aqui realmente se importam com ela, ainda é difícil para ela aceitar isso. Chart então incentiva Ariane a comer o bolo, lembrando-a de que muitas pessoas trabalharam duro para preparar aquela refeição para ela. Percebendo isso, ela atende ao pedido dele. Depois de comer, Chart deseja conversar com Ariane em particular, o que mais uma vez irrita Layla, que está presente. Chart leva Ariane até o terraço para que possam beber cerveja, exatamente como ele havia prometido a ela naquela época. Ela brinca dizendo que, se esse é o presente de aniversário dele para ela, fica bem atrás de Dolores, que a mimou com um vestido lindo. Os dois comemoram o aniversário de Ariane com um pouco de cerveja, mas Chart parece relutante em beber. Ariane, por outro lado, demonstra entender do assunto e o incentiva. Chart começa a sentir os efeitos do álcool e vai ficando tonto aos poucos. Sem perceber, ele se inclina para frente, ficando mais perto de Ariane, que começa a corar. Os dois estão prestes a se beijar, mas Ariane acha que é cedo demais.
Sem pensar duas vezes, ela lhe dá um soco no nariz, deixando Chart sangrando e desacordado. Ele só volta a aparecer no baile real. No dia do baile real, Chart parece evitar o olhar de Ariane, arrependido de ter bebido de forma tão imprudente. Ele sabia que não aguentava álcool, mas mesmo assim escolheu beber porque queria ver Ariane feliz. Enquanto isso, Layla está irritada com Chart e Ariane, que estão claramente flertando. Sua irritação aumenta quando Dolores lhe diz que eles serão separados em duplas na carruagem. Ariane e Chart chamam a atenção e provocam cochichos das pessoas ao entrarem no salão de baile. Ariane se desculpa educadamente quando Dolores rapidamente a apresenta aos seus conhecidos. Momentos depois, Layla tenta se aproximar de Chart, mas sua atenção é rapidamente desviada ao saber que o segundo príncipe está esperando por ele. Sentindo-se decepcionada, um grupo de mulheres se aproxima de Layla, fazendo comentários duros. Layla sabia que era apenas filha de um visconde do interior. Ela pensou em aproveitar a amizade de sua mãe com a duquesa Shaya, esperando que isso a ajudasse a alcançar o topo da sociedade e até mesmo se tornar duquesa. No entanto, essas esperanças e planos são rapidamente destruídos quando Ariane aparece. O arauto chama a atenção de todos ao anunciar os membros do Império. Ariane finalmente encontra o segundo príncipe. Ele a nota e sorri. Logo depois, Chart aparece ao seu lado. Onde ele esteve? Enquanto estava ausente, Chart se encontra com o segundo príncipe e relata que está em um casamento contratual com Ariane em troca do livro caixa secreto da família Borenes, um item que poderia enfraquecer a facção do príncipe herdeiro. O príncipe Hurdin pergunta a Chart se ele pretende se divorciar dela após um ano, levantando a questão sobre a produção de herdeiros. Chart responde que cumprirá os termos escritos no contrato, mas Hurdin não parece convencido. Para ele, é apenas um espetáculo para assistir ao desenrolar das coisas entre eles. O imperador agradece aos convidados por comparecerem a um baile espontâneo. Ele dá as boas-vindas ao príncipe Pacu do Império Keltman. Quando o príncipe entra no salão de baile, Ariane parece achar seu rosto familiar. Ele é o canalha bêbado que ela nocauteou no beco. Meu Deus, Ariane fez o nariz dele sangrar naquele dia. Ela rapidamente se esconde atrás de Chart, torcendo para que o príncipe não a veja. Chart pensa em como os nobres de Arpion vão reagir agora que o imperador reconhece oficialmente o Império Keltman, ciente de que ignorar isso pode causar um conflito diplomático. O salão de baile está cheio de sussurros, alguns mostrando abertamente sua hostilidade contra os Keltman. De repente, Ariane vê Lady Shoshimi em uma discussão acalorada por defender o Império Keltman das acusações de barbarismo. A discussão não chama a atenção apenas de Ariane, mas também do príncipe Pacu. As damas que discordaram de Shoshini, Najni e Amena, se apresentam de forma constrangida quando Ariane aparece ao lado de Shoshini. Ariane pergunta se pode se juntar à conversa delas. Najni compartilha seu desconforto pelo fato de os Keltman serem reconhecidos como um império. Shoshini as alerta para não insultarem o Império Keltman, mas Ariane impede Shoshimi de falar, expressando a mesma opinião que ela. Ela diz a Najmi e Amena que as ações delas equivalem a insultar o imperador. Elas rapidamente ficam na defensiva e se retiram. Depois que elas saem, o príncipe Pacu se aproxima de Ariane e Shoshini. Esse é o momento que Ariane vem evitando a noite toda. O príncipe demonstra desconforto na mandíbula e então pergunta a Ariane se ela tem alguma ideia do motivo. Ela rapidamente responde que a mandíbula enfraquece com a idade e se retira. O príncipe parece encantado com a resposta dela. Ao sair, ela encontra o Conde Colt, pai de Glock. Ele insiste para que ela cancele o duelo no instante de tiro imperial, dizendo que é injusto. Mas Ariane se mantém firme, e o conde perde a paciência, até que o segundo príncipe intervém. Sério? Aquele atirador precisou que o pai dele resolvesse essa situação? Que vergonha. Do outro lado do salão, Chart pergunta ao conde Bornei se Ariane sai muito. Ele responde que ela só sai para fazer trabalho voluntário no orfanato. Chart rapidamente entende as pequenas alegrias simples da vida de Ariane. Chart avista Ariane do outro lado do salão e pergunta por que estão com sua noiva. O segundo príncipe responde que o conde e Ariane tiveram uma conversa interessante, justamente quando o conde se despede. Ele então a convida para dançar, e ela aceita com alegria. Enquanto belas harmonias preenchem o salão, Ariane dança feliz, e Chart não consegue evitar sorrir ao observá-la. O imperador anuncia que, em homenagem ao príncipe Pacu, um torneio real de caça será realizado em 2 dias. Ariane lê as regras do torneio. Como ela já esperava, apenas nobres podem participar, e o vencedor recebe o título de barão. No dia do torneio, Layla fica chocada ao saber que Ariane vai participar do torneio. Ariane, com uma confiança inabalável, tranquiliza Chart, dizendo que vai provar seu valor no torneio. Ele pensou em impedi-la de participar, mas a determinação em seus olhos o fez desistir. Em vez disso, ele decide apoiá-la. Assim que Ariane e Chart entram no torneio, são imediatamente recebidos com sussurros maldosos e fofocas.
O Conde Prod, membro da facção do Príncipe Herdeiro, faz comentários duros sobre a roupa de Ariane, dizendo que isso coloca tanto Cayenne quanto a família Bournez em má reputação. Quebre essas normas tradicionais, Ariane. Chart informa ao Conde Prod que Ariane vai participar do torneio. Ao ouvir isso, o Conde Prod fica visivelmente incomodado e faz um escândalo. A confusão chama a atenção do Imperador. O Conde Prod informa ao Imperador que uma mulher irá participar do evento. Isso não parece incomodar o Imperador, já que as regras não especificavam nenhuma restrição de gênero para os participantes nobres. Vários nobres participantes se opõem a essa ideia, mas o Imperador apoia Ariane. Durante um torneio, as mulheres tradicionalmente entregam lenços aos participantes como amuletos de boa sorte. Madeleine, que está atrás de Ariane, se preocupa que Ariane não receba um lenço. Mas, para sua surpresa, Navier se adianta e oferece um lenço para Ariane. Ariane aceita o lenço com uma expressão neutra e pergunta como Navier sabe que ela vai participar. Ele responde que veio buscar o decreto emitido pelo Imperador, mas Madeleine já o havia pegado. Ela pergunta por que ele está interessado no decreto da família Bournez se ele já tem o da família de Bellune. Ele não responde. Ariane não espera por uma resposta e tenta sair, mas ele diz que vai esperar pelo seu retorno. O Imperador anuncia que espera uma competição justa, já que o torneio é realizado em homenagem ao Príncipe Pacu. Ele declara as regras do jogo e estabelece um limite de tempo até as 17 horas. Quando ele está prestes a começar o torneio, é abruptamente interrompido pelo Príncipe Herdeiro. O Príncipe Herdeiro propõe uma reviravolta no sistema de pontuação habitual. Ele designa um animal premiado, marcado com uma fita dourada, para ser caçado. Quem caçar esse animal será declarado o vencedor. Hurdin percebe a expressão satisfeita no rosto do Príncipe Herdeiro. Ele só fica com essa cara quando está atormentando Hurdin envolvendo sofrer. Que animal premiado é esse? Será que é? Não, o Príncipe Herdeiro não pode ser tão louco assim, né? No momento em que Hurdin percebe, ele corre a Chart, ofegante e respirando pesado. A aposta dele envolve Chart. Ele implora para que Chart vá com ele até o palácio, prometendo explicar tudo no caminho. Chart hesita, lançando um olhar para Ariane. Ela o tranquiliza e promete que só vai caçar perto da entrada. Ele a lembra de não cruzar a linha vermelha na floresta profunda, e ela concorda com a cabeça. Enquanto correm em direção ao palácio, Ariane acena de volta. Durante o torneio, Navier está chateado. Seu irmão queimou o decreto deles, impedindo-o de participar. Ele só queria acompanhar Ariane. Apesar de ser maltratado por Ariane, ele ainda se esforça para ser um bom membro da família para ela. Ele se recompõe e decide torcer por ela de todo o coração, sabendo que Ariane, com suas habilidades excepcionais de tiro, vai caçar o animal mais cobiçado. De volta ao palácio, ao mesmo tempo em que o torneio está acontecendo, Hurdin chama por Enili em pânico. Chart tenta tranquilizá-la dizendo que Enili está escondida pelo castelo, como costuma fazer. Mas Hurdin sabe que tem algo errado. A expressão do Príncipe Herdeiro é perturbadora demais. Ele só faz aquela cara quando algo ruim acontece com Hurdin. Será que o animal cobiçado é Emily, a doninha querida de Hurdin? Hurdin está inquieto. Ele sabe que seu irmão certamente faria algo sem culpa ou compaixão, pois a felicidade do Príncipe Herdeiro é sua desgraça. A doninha de Hurdin recebeu o nome de sua mãe, a concubina Milia. Quando o Príncipe Herdeiro Mozar nasceu, a Imperatriz descobriu a gravidez de Milia com o Imperador, o que a enfureceu. Milia temia que a Imperatriz fizesse mal ao seu filho e à sua família, então concordou em se tornar uma concubina. Tragicamente, ela morreu após o parto, deixando Hurdin com a Imperatriz. Após a morte de Milia, a Imperatriz eliminou sua família, forçando-os a fugir do Império. Mas antes de partir, os membros restantes da família visitaram Hurdin secretamente, deram-lhe uma arminho branca, símbolo da família, e pediram que um dia ele se tornasse imperador. Ele jurou e prometeu à família que se tornaria imperador. É uma história bem triste. Vendo Hurdin angustiado, Chart imediatamente sugere visitar os campos de caça antes que Emily seja morta. Nos campos de caça, Ariane avista um animal premiado. De fato, é um arminho. Ela traça uma estratégia para capturar o animal premiado, mas fica preocupada ao perceber que há lobos abaixo da arminho. De repente, os lobos avistam a arminho e avançam contra Ariane. Encurralada, ela atira nos lobos um por um. Quando ela se vira, um lobo salta sobre ela, mas é atingido por uma flecha. Ela se pergunta quem a ajudou, mas logo sua atenção volta para Arminho. Ela carrega Arminho e remove a fita, com medo de que os outros participantes percebam que ela encontrou o animal premiado. De repente, 2 homens aparecem, presumindo que Ariane recebeu ajuda para matar aqueles lobos. Ela se sente ofendida. Momentos depois, os 2 homens sugerem deixar os lobos para trás, mas Ariane conhece essa tática. Ela não vai deixar que eles fiquem com suas caças. Ariane os encara com raiva, querendo matá-los. Ela sente um pequeno arranhão na perna. Ó Arminho!
O homem grita com ela enquanto ela pega Arminho. Irritada, ela desiste dos lobos e vai embora. Afinal, ela está com um animal premiado. Um homem está sentado em um galho de árvore, segurando um arco. É o príncipe Pacu. Será que ele estava observando eles esse tempo todo? Ah, então foi ele quem atirou no último lobo. O príncipe Pacu se pergunta por que Ariane não perdeu a paciência como fez quando se encontraram pela primeira vez. Ele também não acredita que ela entregou sua pesa ao homem. Ele fica impressionado com o tipo de mulher que ela é, mostrando diferentes lados em cada situação, desde uma dama nobre e digna até uma participante habilidosa. Enquanto Ariane se afasta, conversando com Arminho, alguém a chama. É o príncipe Hurdin, preocupado e sem fôlego. Ele pede para Ariane entregar Emily a Arminho, mas ela recusa firmemente, pois é sua pesa. Ele tenta explicar que Arminho não é uma pesa, mas fica chocado ao ver que não há fita dourada. Ariane tira a fita dourada, confirmando que foi realmente obra do Moser. Ele implora para que ela devolva Emily aos seus braços, pois ela é sua família. Ela argumenta que não vai entregá-la porque está determinada a conquistar o título, mas Hurdin diz que, de qualquer forma, ela não vai conseguir. Ela insiste que pode, com a ajuda dele. Ela oferece Emily em troca do apoio dele para reivindicar um título, depois que ela apresentar Emily ao imperador. Ele concorda, mas ela deve devolver Emily ilesa ou pagará o preço. Ele lhe oferece um anel como símbolo. Quem levar este anel ao imperador terá um desejo concedido. Chart aparece momentos depois e percebe que Ariane e Hurdin parecem próximos. Ariane mostra a ele Arminho, declarando sua vitória, e mais uma vez confirmando que o Moser escolheu Emily como animal premiado. Ele sorri para ela e a parabeniza. Hurdin fica pasmo ao ver Chart agir de forma tão diferente do seu habitual jeito frio. Percebendo a expressão de Hurdin, ele pergunta por que ele está olhando feito um bobo. Ariane então pergunta se eles devem voltar, e Chart responde animado. O vestido elegante de Layla parece inútil sob o calor escaldante. Enquanto se abana, ela ouve mulheres fofocando sobre Ariane. Ela concorda silenciosamente com o grupo de mulheres, dizendo que Ariane não consegue nem caçar um esquilo. As outras zombam e menosprezam Ariane, até que Lady Alice aparece. Ela diz às damas que ninguém deve desperdiçar seus talentos, independentemente do gênero. Layla ouve isso e fica tensa. Ela se perde em pensamentos, com perguntas sobre segurança e o futuro deles. Momentos depois, Ariane chega com Arminho nas mãos. Atrás dela estão Chast e o príncipe Hurdin. Todos, até mesmo Navier, ficam surpresos ao vê-la com um animal tão cobiçado. Moser não acredita no que vê. Todos começam a cochichar e fofocar. Será que ela será a primeira mulher a receber um título? O imperador pergunta a Ariane se ela realmente capturou Arminho, e ela confirma com a cabeça. Ele parece estar descontente ao saber que o animal premiado é Arminho de Hurdin. Ele pensa consigo mesmo que Moser não está apto para governar o império, sabendo que Arminho significava muito para seu irmão, Hurdin. Moser interrompe furioso, acusando Ariane de não ter capturado Arminho sozinha. Ele tem certeza de que Hurdin e Dukain a ajudaram, já que estavam atrás dela quando ela entrou. As pessoas do outro lado nobre estão com o príncipe herdeiro. De repente, os dois homens chegam com vários lobos em sua carroça, mas todos sabem que a recompensa ainda será de Ariane. Mas como? Uma mulher não pode receber um título. De repente, um homem grita, convocando uma reunião de emergência. Eles suspeitam que Ariane tenha trapaceado. Todos concordam e se mobilizam para a reunião. Ariane sabia que isso aconteceria, então já tinha pensado em um plano com antecedência. No dia seguinte, a empregada de Hurdin o ajuda a se preparar para a reunião. Ela pergunta se ele está bem para comparecer à reunião, especialmente porque Duplo estará presente. Ele a tranquiliza dizendo que está sim, até mesmo demonstrando o otimismo de que as coisas podem acabar melhorando. A empregada, confusa, pede uma explicação. Ele explica que o sistema atual precisa mudar no Império Ariano. Ele destaca o tratamento desigual dado às mulheres, o que o faz lembrar de sua mãe. Naquela época, Hurdin não entendia a diferença de tratamento entre homens e mulheres. Para ele, ambos eram iguais. Certa vez, ele perguntou à sua empregada por que ela escolheu ser empregada, já que claramente era capaz de fazer mais. Eu queria que ele tivesse passado mais tempo com a mãe dele. Ele ficou surpreso com a resposta dela, dizendo que ela era apenas uma mulher. Ele faz uma pausa e então pergunta se a mãe dele morreu só porque também era uma mulher. A empregada não soube o que responder. A partir daquele momento, ele prometeu que iria enfrentar esse problema quando subisse ao trono. Mas ele não esperava que a oportunidade surgisse tão cedo, tudo por causa da Ariane. Enquanto Hurdin segue para a reunião com uma expressão séria, ele está determinado a fazer Moser pagar pelo que fez, a ponto de nem mesmo Duplo poder ajudá-lo. Enquanto a reunião começa, Ariane fica empurrada em seu quarto, já que não foi autorizada a participar da reunião, apesar de ser a envolvida. Madeline pergunta a Ariane por que ela pediu uma autópsia dos lobos no torneio.
Ela explica que alguém tentou mexer com ela e que está apenas tentando mostrar algo para ele. A plateia sugere zenemente invalidar a vitória de Ariane. No entanto, o Conde Marionas insinua que deveriam apenas premiar um novo vencedor, sugerindo seu filho como o ganhador. Um dos presentes discorda da sugestão dele. Ele se gaba orgulhosamente de que seu filho, Derude Mariones, capturou 6 lobos. Chart apresenta os resultados do exame noturno de Derude, mostrando que ele mal passou e que sua pontaria não era das melhores. Ele duvida que Derude tenha matado os lobos. De repente, Rudin entra na reunião, convidando tanto Derude quanto Ariane. Ao entrarem, o Conde Mariones se pergunta como seu filho conseguiu capturar 6 lobos, admitindo que ele não tem nenhuma habilidade de tiro. Será que ele realmente pegou a presa de alguém? O Conde Mariones fica tenso, chamando Derude de tolo por deixar rastros do seu crime. Rudin interroga Derude, perguntando se ele realmente matou 6 lobos. Ele confirma. Em seguida, ele pergunta qual arma ele usou para matar os lobos, e Derude lhe mostra o rifle que usou durante a caçada. Rudin o encurrala com a informação de que o 6º lobo foi morto com uma flecha, quando ele acabou de confirmar que atirou em todos os 6. Ariane diz a Rudin que ela capturou 5 lobos usando sua própria munição personalizada, com balas gravadas com a letra A. O Conde Mariones faz uma acusação infundada, dizendo que o Duque ou o segundo príncipe ajudaram a matar o último lobo, pois acredita que uma mulher não seria capaz de caçar uma alcateia de lobos. Agora entendo de onde o Duque Rudine puxou. Ariane continuou explicando que alguém atirou no último lobo com uma flecha, mas ela não faz ideia de onde veio. Mesmo assim, ela é grata ao Salvador que a ajudou em um momento crítico. Ad pede as palavras finais de Derude em relação ao depoimento de Ariane. Derude sabe que seu destino é a execução, mas quer garantir que ela não vença. Ele grita em mente, dizendo que o Duque Cayenne e o segundo príncipe a ajudaram, já que ela não conseguiria carregar as carcaças dos lobos. De repente, as portas se abrem e o príncipe Pacu entra. O imperador, chocado com o príncipe Pacu, pergunta o que o traz à reunião. Ele pede para que todos ouçam seu depoimento. Ele confessa que testemunhou Ariane lutando sozinha contra os lobos antes de atirar no último lobo para salvá-la. Ele também presenciou Derude e Alterba ameaçando Ariane para que ela entregasse sua alteza. Para comprovar ainda mais seu depoimento, ele apresenta o arco e flecha Seltman que usou para matar o último lobo. Ariane fica sem palavras ao descobrir que foi o príncipe Pacu quem a salvou. O imperador pergunta se o arco e flecha correspondem à carcaça do lobo. Ad confirma que sim, enquanto Derude cai de joelhos, arrasado. Eles não têm escolha a não ser conceder o título a Ariane, apesar de ela ser uma mulher. No entanto, a corte ainda discute sobre as suspeitas na captura do animal peneado, sugerindo que o torneio seja invalidado. Um dia antes da reunião, Mozart discute com o imperador, insistindo que Ariane não deveria receber um título. Mas o imperador diz a ele para assumir a responsabilidade por suas ações, lembrando da promessa feita aos participantes. Se ele se recusar, perderá sua posição como príncipe coroado. O Duque Crow não tem escolha a não ser apoiar Ariane e receber o título para garantir a ascensão de Mozart ao trono. A Marquesa Rude se opõe firmemente a conceder o título a ela, lembrando o Duque Crow dos impactos de dar títulos a mulheres. Isso enfurece o Duque Crow. Ele afirma que as leis do imperador devem ser seguidas. Além da captura do animal valioso, também é confirmado que Ariane foi quem matou os lobos, levando o imperador a encerrar a reunião. O imperador anuncia que a cerimônia de concessão do título será realizada em uma semana. Ele acrescenta que as sentenças de Derude Mariones e Alteban Whale serão discutidas no dia seguinte. Ariane fica satisfeita ao ouvir isso. Ela se aproxima do príncipe Pacu, sabendo que o testemunho dele a ajudou muito a conseguir o título. Ela pergunta por que ele a ajudou, mesmo tendo levado um soco no rosto durante o primeiro encontro deles. Ele responde que simplesmente não queria ver uma mulher inocente em apuros. Ele então se desculpa. Chart chama por Ariane, expressando sua alegria em receber o título. Mas Rude interrompe e pergunta onde Emily está. Ela casa Emily. Rude abraça seu arminho como se não se vissem há séculos. Ela também devolve o anel, mas Rude aceita hesitante, sentindo que não fez muito para ajudar Ariane. Ela brinca sobre ficar com ele. Chart interrompe os dois, perguntando por que Ariane está com o anel em primeiro lugar. No entanto, aos olhos de Rudin, Chart está com ciúmes e o provoca. Chart lança um olhar fulminante para ele, enviando uma onda de energia fria e sombria que faz Rudin parar. Tanto Ariane quanto Chart anunciam que estão indo embora. Dentro da carruagem, ele expressa sua preocupação, dizendo que ela poderia ter se machucado se não fosse pelo príncipe Pacu. Mesmo assim, ele a parabeniza por suas conquistas recentes, fazendo com que suas bochechas fiquem levemente coradas. Chart não consegue deixar de notar a diferença que vê em Ariane. Ele rapidamente discorda de si mesmo, dizendo que não foi ela quem mudou, mas simplesmente a sua perspectiva sobre ela.
Uma mulher única, forte, de espírito livre e cativante. Essa é a sua noiva. Pode haver uma faísca mais brilhante do que essa cena? E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para receber atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias. Assim vocês serão os primeiros a saber quando elas saírem.